Leaders from across Europe, including the EU and NATO chiefs, say they'll join Volodymyr Zelensky in Washington on Monday for talks on ending the war in Ukraine with Donald Trump. The US president posted on his social media site, Truth Social, big progress on Russia. Stay tuned. Mais uma segunda-feira, mais uma semana de discussões de altíssimo nível sobre a guerra da Ucrânia que se inicia. Como ouvimos no som da BBC com que abrimos este episódio, Trump anunciou nas suas redes sociais que em breve haverá grandes notícias sobre a Rússia. Stay tuned, mantenham-se atentos, pediu o presidente. Estamos a gravar este podcast na manhã de segunda-feira, 18 de agosto, no dia em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirige mais uma vez a Washington para tentar perceber o que é que o seu homólogo norte-americano combinou previamente com o homem que está há mais de 10 anos a agredir o seu país, o presidente da Rússia, Vladimir Putin. É precisamente por isso que estamos a gravar este episódio hoje e não à sexta-feira, como é habitual, para podermos oferecer aos nossos ouvintes uma análise com distanciamento e detalhe ao que se passou no Alasca e podermos também antecipar com mais contexto o que vai acontecer daqui a algumas horas em Washington, onde às 11h30 de Portugal continental, quando estamos a gravar, ainda são só 6h30 da manhã do outro lado. O momento não podia ser mais delicado. Putin diz que só assina a paz em troca de terrenos que restam conquistar no Donbass, só que esses terrenos são do tamanho do Algarve mais o Grande Porto e ainda mais um bocadinho. Zelensky e os europeus dizem que não se pode dar território a quem primeiramente o tentou usurpar pela força, e os Estados Unidos já admitem participar num mecanismo de segurança parecido com aquele que o artigo 5º da NATO oferece aos seus membros. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast da secção de Internacional do Expresso. Eu sou a Ana França, jornalista desta secção, e hoje, para analisarmos o que se passou e o que ainda está para acontecer de cada lado do Atlântico, convidámos dois renomados peritos em assuntos internacionais, Diana Soler, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, e Henrique Bornei, fundador da primeira consultora portuguesa em assuntos europeus. A sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá aos dois. Obrigada por estarem connosco no Mundo a Seus Pés. Diana, antes de passarmos ao que vai acontecer hoje em Washington, peço-te uma pequena recapitulação da matéria dada em relação à Cimeira do Alasca. 3 horas de conversa, o Trump a bater palmas à chegada de um homem que tem sobre si um mandato de detenção internacional por coisas nada simpáticas como rapto de crianças, os militares norte-americanos a desenrolar um tapete vermelho para Putin pisar, uma conferência de imprensa sem perguntas, nenhum acordo no final, pelo menos verbalizado ali. Não quer dizer que não tenha tido, obviamente, havido a conversa entre os dois, que ainda não sabemos. Tudo isto pareceu assim um bocadinho anticlimático. O que é que Putin conseguiu com esta projeção de poder? Venceu esta primeira volta, dirias? Pelo menos no que ao simbolismo diz respeito. Olá, bom dia Ana, bom dia Henrique, é um gosto estar convosco aqui. Eu acho que tu já fizeste um bocadinho a recapitulação da matéria dada, Ana. Acho que há vitórias aparentes dos dois lados. A maior e a mais evidente é a de Vladimir Putin, por uma razão muito simples. Há duas, isto já é um prémio para Vladimir Putin e um incentivo para ele fazer a paz na Ucrânia. É, por um lado, a normalização das relações dos Estados Unidos e da Rússia e a normalização da Rússia enquanto Estado aceitável, digamos assim, urbano, cívico, para o Ocidente. E isso é uma grande vitória. E a segunda grande vitória está relacionada com um grande desejo que Putin tem, e uma das razões pelas quais ele fez a guerra na Ucrânia, que é ser reconhecido como uma potência internacional. E a realidade é que Putin foi recebido como um líder de uma potência, de uma grande potência internacional, que era aquilo que ele há muito desejava. Quer dizer, além de todas as questões que referiste, houve ainda algumas, eu diria, delicadezas com que Putin foi recebido, como por exemplo ter falado primeiro e mais tempo na conferência de imprensa,
ter-se deslocado no carro do presidente norte-americano, na fera, ou na besta, como lhe chamam, que é um privilégio, digamos assim, que nem todos os chefes de Estado têm. Zelensky não vai ter, digamos assim, e portanto há aqui todo um enquadramento que transmite esta ideia de que Putin volta a ser aceite no mundo ocidental como um líder legítimo, e não só como um líder legítimo, mas um líder de uma grande potência. Isso de facto é uma vitória inequívoca para Vladimir Putin, e uma vitória que, segundo a ordem liberal internacional criada pelos próprios Estados Unidos e secundada pelos Estados europeus e apoiada pelos Estados europeus, é uma honra que ele não mereceria de forma nenhuma por ter sido o Estado agressor da Ucrânia. Mas nós estamos numa fase diferente, numa fase em que aquilo que se procura é a paz, e aquela conferência de imprensa quase confrangedora, como se fosse uma mão cheia de nada, em que nenhum dos protagonistas deu a entender absolutamente nada ou muito pouco, parece que se traduziu em algumas concessões da Rússia de que viemos a saber mais tarde, mas penso Vamos que falar, de alguma maneira é outro assunto, sim. Não é? Henrique, queria te perguntar também como é que viste este encontro, o que é que mais te surpreendeu, que conclusões tiraste sobre a forma de negociar de cada um destes homens, daquilo que são as suas verdadeiras motivações. Eu queria só lembrar que Trump falou da fraude do caso da intervenção russa nas eleições de 2016, e Putin reforçou que é preciso ir à raiz dos problemas, que é um código para, como nós sabemos, a questão da NATO e tudo isso. Portanto, quase pareceu que os dois homens estavam a falar do que lhes interessa a eles, não é? Apesar de se terem reunido por causa de uma coisa que não são os interesses deles, os dois, que supostamente deveriam estar aqui em discussão, mas parece que foi aquilo em que se focaram na conversa de imprensa. Ou não, ou é esse mesmo que de facto o que conta aqui. É uma reunião entre duas pessoas que têm interesses e que estão a negociar os seus interesses, e que há outros interesses no mundo, mas que são um dano parte, colateral, claro, ou um à parte. Antes de mais, olá Diana, olá Ana, gosto de estar aqui. Indo rapidamente ao tema, eu concordo com muito do que a Diana disse, acho que concordo com tudo o que a Diana disse. Portanto, acrescentando aqui ao que tu estavas a dizer, eu acho que o ponto de partida principal é esse, que é quem é que se encontrou no Alasca. Isto é, de um lado sabemos quem foi, o presidente da Rússia, que tem agredido a Ucrânia e que os europeus acham que é uma ameaça à segurança da Europa. Portanto, uma das partes nós sabemos quem é que estava. Quem é que era a outra pessoa que lá estava? E havia várias hipóteses, e eu acho que nós não sabemos a resposta. Uma das hipóteses era ser o representante do Ocidente, isto é, o líder do mundo ocidental, o líder do mundo livre, que é o que normalmente o presidente dos Estados Unidos é. E, portanto, falaria em nome do mundo livre e deveria estar a dizer ao presidente da Rússia, ao agressor, ao destabilizador da ordem internacional, a dizer: se continuas, tens que te ver não só com a Ucrânia, mas comigo e com os meus aliados. Isto era o que nós esperaríamos que tivesse acontecido no Alasca se o mundo fosse o que era até há uns anos atrás. A outra hipótese é o presidente dos Estados Unidos ter se transformado em mediador, uma espécie de Suíça ou de um país mais ou menos neutro, que normalmente aproveita a sua situação, sua condição de neutral, para não ser desagradável a ninguém e poder ser um sítio onde se negocia a paz. Essa era uma hipótese estranha, bizarra para os europeus e para os ocidentais, verem a maior potência militar transformada em negociador neutro, mas era uma hipótese que, apesar de tudo, teria a força de: eu sou um negociador neutro, mas calma, porque eu tenho estas armas todas e este poder económico todo por trás de mim, portanto, se as partes não negociarem de forma séria e justa, eu depois posso me transformar de negociador neutro em parte interessada nisto. E há um terceiro tema, que é aquilo que a mim me parece que os europeus e Zelensky mais temem, que é o presidente dos Estados Unidos foi negociar os interesses dos Estados Unidos, que na perspectiva desta administração, e nós tememos que na perspectiva de futuras administrações americanas se mantenha, já não são idênticos aos interesses dos europeus, aos interesses do Ocidente e, portanto, também aos interesses da Ucrânia. E, portanto, eu julgo que, aliás, a simbologia do Alasca me chama a atenção para duas hipóteses. Uma é a viragem completa ao Pacífico dos Estados Unidos, isto é, ele está a reunir com o seu vizinho do lado do Pacífico, do lado da Ásia-Pacífico, e, portanto, ele está a falar com o seu vizinho, que também é vizinho da China, a outra grande potência, e é com essa pessoa que ele está a negociar. Ele está, e portanto, de costas para, visto do Alasca, citando quase a Sarah Palin, visto do Alasca... ver a Rússia daqui, para as pessoas que não se lembram.
Para as pessoas que não se lembram, a Sarah Palin, que foi uma infeliz candidata a vice-presidente no ticket com o John McCain, que teria sido um grande presidente, provavelmente melhor que o Obama, fecha parênteses, a Sarah Palin dizia do Alasca: eu consigo ver a Rússia. Bom, a verdade é que do Alasca não consigo ver a Europa, não consigo ver o mundo que os Estados Unidos normalmente viam. E eu acho que há outras explicações até práticas para a viagem, para o encontro ser ali, mas não acho que esta simbologia seja irrelevante. Isto tudo para dizer que nós só conseguimos ler os sinais, porque, de novo, ao contrário do que nós estamos habituados, nós ocidentais, nós europeus, quando os Estados Unidos se reuniam com o maior adversário do Ocidente, nós não tínhamos que ler nas entrelinhas e tentar procurar nos sinais de fumo as informação. Enfim, os Estados Unidos obviamente nunca nos trataram como iguais, mas sempre nos trataram como parte do seu interesse e nós sempre confiámos nisso. E, portanto, nós agora estamos a tentar ler. Ele ter estendido o tapete vermelho foi porque de facto o adora ou foi para inchar o ego do Putin? Ele ter dito, ter falado como falou com o Putin, foi para lhe mostrar que pode confiar nele ou foi um começo de traição? E portanto eu acho que há aqui aquela ideia de no Alasca os Estados Unidos a virarem para o Ásia-Pacífico. 2, faz lembrar, para agora uma imagem mais popular e de fim de férias, ele foi-se despedir da amante e é legítimo, olhando pela janela, acha que viu um beijo. E portanto a suspeita é esta: ele despediu-se da amante ou estava-lhe a dar um beijo e a dizer eu já cá volto? E é esta dúvida que torna a coisa muito difícil. E que é com essa dúvida que vamos também para agora, não é? Para esta reunião. Deixa-me só fechar nisto, porque o que não aconteceu, se quisermos ser otimistas, e uma das coisas trágicas com o Presidente Trump é que o nosso otimismo é, quando não acontece uma coisa muito má, nós já estamos a achar bom, que foi podia muito ter bom. sido pior. Exato. Ou seja, ele não entregou a Ucrânia, ele não chegou lá, não disse já negociei tudo, e portanto ficámos muito contentes porque não aconteceu uma tragédia. Agora, reparem onde é que estão os nossos padrões em relação à nossa relação e às nossas expectativas com os Estados Unidos. É aqui que estamos. Agora, manifestamente, não foi aquilo que seria de esperar um presidente, um líder do mundo ocidental que se reúne com o agressor e diz: eu venho aqui falar em nome do Ocidente e explicar-te que se não te pões na ordem vão acontecer coisas mais graves. Que era essa uma das hipóteses. Isso também não aconteceu. Soubemos que Putin parece ter aceitado congelar as linhas da frente em Zaporizhia e Kherson em troca da retirada das tropas ucranianas de Donbass. A Ucrânia diz que nem pensar, a Europa diz que nem pensar. A Justiça Internacional obviamente daria razão à Ucrânia, como ambos vocês dois já disseram aqui, mas isto pouco quer dizer neste contexto, não é? Se esta exigência de dar for mesmo a única que Putin quer, se Putin só quiser o Donbass, é realista pensar que a Ucrânia tem margem para continuar a dizer que não? É mesmo possível a Ucrânia negar até ao fim se for só o Donbass? Eu não estou a dizer só o Donbass como uma coisa que eu acho que é legítima. Se fosse uma coisa pouca, não. Há muitas fortificações no Donbass que foram construídas à custa de muitas vidas ucranianas. E a ideia é impedir que os russos avancem mais para outras províncias. Portanto, eu percebo a importância do Donbass e acho que é importante frisarmos que é um sítio, não é só, bom, vamos dar o resto de Donetsk e eles ficam lá com aquilo e tudo bem. Não, são 25% de território do Donbass que ainda falta conquistar e onde a Ucrânia tem concentradas muitas das defesas de outras cidades importantes centrais da Ucrânia. Portanto, não é assim só qualquer coisa, não é? Há duas coisas sobre isso. Primeiro, nós temos muita dificuldade em ler o que é que estará a ser negociado por razões óbvias, que é, se isto pudesse ser feito assim em público e se os tweets fossem o resumo do que está a ser negociado e se as fugas de informação fossem genuínas fugas de informação e não formas de fazer, preparar quer a plateia mundial, quer as outras partes envolvidas no passo seguinte, não precisávamos ter encontros à porta fechada entre estes líderes. Portanto, eu acho que nós temos que ler tudo isto que vai passando com uma grande dose de reserva mental. Agora, isto dito, parece-me que há uma coisa que desde o princípio era mais ou menos óbvio, que era uma das urgências da resistência ucraniana ao ataque a russo, era precisamente esta, é de que no dia em que houvesse uma paz, seria certamente muito difícil recuperar território que tivesse sido conquistado. Isto é, para que a Rússia ceda território, teria que ter alguma grande pressão. Ora, uma das estratégias que a mim parece que a certa altura os ucranianos tiveram e que os americanos prejudicaram, foi precisamente a de quando os ucranianos começaram a atacar dentro da Rússia e a conquistar pequenos bocadinhos de território russo,
pareceu-me sempre que o propósito era não só de fazer os russos lá dentro vulneráveis e dizer estão a ver, vocês não estão em segurança estando na Rússia, mas tinha uma outra estratégia que era, no limite pode haver troca de A verdadeira territórios. troca de territórios, claro. E não isto que agora se fala de troca de territórios, de que troca é que estamos a falar? Sim, Portanto, a questão é essa, é que as pessoas acho que também não perceberam isso ainda, não é? A troca não é entre território russo e território ucraniano, é entre a Rússia não expandir mais em Kherson e Zaporizhia ou expandir. É a única coisa que estamos aqui a falar. Isto, portanto, eu já te roubei metade da tua casa e agora o que é que eu Estou-te a oferecer não roubar o resto. Não, estou-te a oferecer não roubar o resto. Ora, a mim me pareceu sempre que o território que tivesse sido conquistado pela Rússia dificilmente seria recuperado. Agora, é de uma hipocrisia monumental, deixa-me só fazer esta parte, é de uma hipocrisia monumental ouvir algumas pessoas hoje em dia dizerem, estão a ver, bastava ter feito a paz com a Rússia mais cedo e não precisavam de morrer tantos milhares de pessoas. Bom, isto é uma hipocrisia vergonhosa, porque todos os milhares de pessoas que morreram equivalem a todos os centímetros quadrados da Ucrânia que não estão neste momento ocupados. Obviamente. Porque se houvesse mais centímetros quadrados da Ucrânia ocupados, mais centímetros quadrados ficariam para a Rússia. Pronto. E portanto, 2, não há trocas de territórios para fazer, porque os Estados Unidos de Trump, quando foi o encontro na Sala Oval, o momento seguinte foi retirar a informação de intelligence que havia e que permitia aos ucranianos atacarem dentro da Rússia. E isso fez com que nem sequer haja neste momento territórios para trocar. Bom, portanto, isto para dizer, se a mim me parece o congelar do conflito naquelas linhas, a mim parece-me provável que essa seja uma das grandes hipóteses, isto é, o território que a Rússia tenha é difícil que a Rússia o devolva. E isso levantará problemas para Zelensky e para os ucranianos, mas se a pergunta for, os ucranianos num algum momento poderão ter que ser confrontados com a circunstância de não vão conseguir recuperar pelas negociações o território que perderam na guerra, eu diria parece um sinal provável. Parece provável, insisto, porque não há outros fatores para pôr em troca. Porque se os americanos estivessem a dizer ou devolvem a Crimeia, por exemplo, que é o exemplo mais extremo, menos provável, ou devolvem a Crimeia, ou nós entramos na guerra, bom, aí podíamos ter uma pressão deste género. Não havendo pressões deste género, não me parece que isso seja muito verosímil. Certo. Agora, portanto, sim, há possibilidades dos ucranianos terem que aqui fazer cedências. A outra grande pergunta passa a ser, e os russos cedem o quê? A única cedência da Rússia é não continuar a guerra? Sim. É uma cedência muito pouco condizente com o que fizeram, claro, com os danos que provocaram não só à Ucrânia, mas também e na ordem internacional. À percepção internacional, exatamente. A lição que sai daqui é nenhuma. Se tiveres sucesso militar, o que conquistares é teu. Sim, a força faz a lei, não é? Que é uma coisa que nós já não estávamos habituados a se calhar a legitimar. Diana, a Rússia vai abdicar que é nada, provavelmente, ou muito pouco, vai só abdicar de não se expandir mais no território alheio. E também queria saber o que é que achas de se a Ucrânia, se o Donbass ou se o resto do Donetsk for a única coisa que a Rússia exige. Eu sei que os europeus e os ucranianos estão a dizer, e hoje disseram e ontem disseram em uníssono, não vamos dar território porque isso não é uma coisa, não é uma coisa legítima. Não se pode premiar o agressor. Mas se for a única coisa que Putin pede, se for o resto do Donbass, achas que a Ucrânia vai enfrentar uma grande pressão para aceitar? Eu acho o que eu vou dizer, enfim, não é simpático nem popular. Mas o Henrique estava aqui a falar de ordem internacional e eu vou começar por aí e muito rapidamente respondo à tua pergunta, Ana. A ordem internacional mudou efetivamente. E é uma ordem internacional em que o que conta para os 3 grandes atores internacionais, ou 2 grandes atores e meio internacionais, sendo que o meio é a Rússia e os grandes são os Estados Unidos e a China, é a força, efetivamente. É a força e, enfim, alguma justiça à la carte, digamos assim, que não corresponde de todo a uma justiça muito mais total e com regras muito mais bem definidas, que era no fundo a justiça internacional da ordem liberal internacional. E portanto
E esta ordem mudou porque a grande potência e meia, a Rússia e a China, são autocracias, e porque os Estados Unidos, que costumavam ser, como o Henrique disse, os líderes do mundo livre, já não são, e Donald Trump apresenta-se como um mediador à lá século XIX, portanto uma potência internacional que é mais forte que as potências que estiveram em guerra ou que estão em guerra e que portanto tem capacidade de impor qualquer coisa. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que chegámos ao ponto, como dizia o Henrique, que se a Ucrânia só perder o Donbass, digamos assim, se houver um congelamento das linhas da frente, o que quer dizer que mais tarde a Ucrânia poderá recuperar os seus territórios em Kherson e Zaporizhia. E se a Ucrânia mantiver a sua soberania sem desnazificação, vocês não estão a ver, mas eu estou aqui a fazer umas aspas com os meus dedos, e sem fazer, e sem fazer a sua desmilitarização, pode ser, digamos assim, um início viável para a paz. E um início que também contraria uma série de pretensões da Rússia, e portanto a Rússia também cedeu, pelo menos à partida, segundo aquilo que Witkoff acabou por nos vir dizer no dia de ontem. Sim. E portanto estamos aqui perante um novo tipo de paz, que não é uma paz duradoura, mas que pelo menos cria um interregno talvez extenso na guerra da Rússia e da Ucrânia. Enfim, tudo isto será um processo muito mais longo e muito mais complicado do que Donald Trump quer dar a entender, mas já percebemos que é isto que verdadeiramente está em cima da mesa e cabe à Ucrânia ou não, e aos seus aliados europeus de alguma maneira, cederem ou não cederem. Trump hoje falava na Truth Social dizendo isso precisamente: a paz só não acontecerá se a Ucrânia não quiser, portanto já pressionando a Ucrânia para este acordo que implica alguma perda de território, mas que implica a manutenção da soberania ucraniana de pleno direito. E portanto eu diria que neste momento, é o melhor cenário que a Ucrânia pode ter. Sabendo nós que a Europa não tem capacidade de continuar a guerra e olhando para isto de uma forma muito realista, certo. Eu penso que isto acaba por ser, digamos, um cenário mais positivo para a Ucrânia do que aquele que nós punhamos há uma semana ou duas atrás. E portanto, sem estar otimista e sem estar contente, vejo de alguma maneira uma luz ao fundo do túnel para se dar alguns passos para a paz. Agora, quer dizer, tudo isto corresponde como dizia o Henrique bem, à cristalização do mundo e do sistema internacional e de uma ordem internacional que não era aquela que nós gostávamos que vigorasse. Claro. Queria tentar acelerar um bocadinho para esta reunião que vai acontecer, acho eu, por volta das nossas 18, vai começar, para vos perguntar, já que pergunto a ti primeiro Diana, o que é que a Europa pode aceitar? Nós estávamos a falar disto no fundo. Isto é uma coisa que pode ser viável, não é? A entrega do Donbass na totalidade. Mas também ficou por explicar este mecanismo de proteção como o Tico V, e o Zelensky ontem já perguntou, e claro, as dúvidas dele são, acho eu, as nossas. Isto é o quê? São pessoas no terreno? É tipo, são mais sanções económicas? É na linha de contacto? É um bocadinho mais atrás? É um exército da NATO, ou então é um exército feito por exércitos europeus, mas que não estão, tropas que não estão afetas à NATO? Ninguém sabe muito bem. Portanto, pedia-te para antecipares um bocadinho o que é que podem ser as cedências de parte a parte hoje em Washington, ou o que é que a Europa poderá aceitar? Olha, Ana, eu acho que garantias de segurança, o modelo do artigo 5º, eu interpreto como aquilo que nós conhecemos, que é o artigo 5º da NATO, não é? Não implica propriamente tropas no terreno, pelo menos imediatamente, implica prontidão das tropas da NATO para poderem entrar no terreno caso haja
digamos assim, alguma tentativa da Rússia de quebrar um acordo eventual de paz. Agora, essas coisas que tu estás a perguntar é aquilo que vai ser negociado nos próximos tempos, penso eu, não é? Acho que aí não temos ainda uma certeza concreta. Sabemos que há países da coligação de vontade, nomeadamente a França e o Reino Unido, que estão dispostos a enviar tropas para a Ucrânia e querem fazê-lo rapidamente assim que tudo isto de alguma maneira se for desenvolvendo, se é que se vai desenvolver. Nós estamos aqui ainda muito a trabalhar no campo das hipóteses, mas o resto nós não sabemos e não vale muito a pena, penso eu, deitar-nos a adivinhar, até porque as negociações de paz vão ser precisamente isso, não é? É quem é que dá garantias de segurança, quem é que vai para o terreno, quem é que pode ou não pode vir para o terreno, como é que começa a ser feita uma reconstrução, o estatuto dos territórios que ficam na linha de contacto, que provavelmente seria diferente para o Donbass, portanto para o Donetsk e para o Lugansk e para Kherson e Zaporizhia, por aquilo que temos ouvido dizer, portanto, quer dizer, isso é a parte que nós não sabemos. Aquilo que de alguma maneira nos dá algum otimismo, ainda com otimismo moderado pelas razões que eu e o Henrique, que somos grandes partidários da Ordem Liberal Internacional, acho que posso dizer isto, Henrique, quer dizer, vemos com alguma tristeza, com algum desalento internacional, não é? Mas enfim, a parte boa desta questão é que a Ucrânia poderá estar muito mais defendida de ataques futuros da Rússia do que aquilo que nós estávamos a imaginar. Garantias de segurança ao modo do artigo 5º da NATO é uma coisa positiva. Agora, evidentemente que a NATO terá que se reorganizar para ter mais este encargo, enfim, e depois todo o resto terá que ser visto por Putin e Zelensky. Acho que aí não há substituto, nem Trump se tenta substituir relativamente àquilo que pode ser acordado entre ambas as partes. Não sabemos. Sim. Eu acho que está tudo em aberto, acho que neste momento ninguém verdadeiramente sabe. Acho que estes são os pontos que vão ser discutidos, estatutos territoriais, enfim, soberania, segurança, há aqui uma série de coisas que vão ser discutidas. Só para introduzir mais uma pequena coisa, que eu não gosto verdadeiramente de introduzir, mas tem que ser, vamos ver se isto tudo também não tem como concessão que a Ucrânia tem que fazer eleições na Ucrânia que vêm, do meu ponto de vista, fora de tempo, numa tentativa clara de Trump e Putin de afastar Zelensky do poder. Sabemos que Zelensky, no fundo, não é o líder que Trump e que Putin preferem, e sabemos que, em contexto de negociações de paz, ambos têm o poder de poder tentar, digamos assim, afastar Zelensky através das regras do país. Depois caberá aos ucranianos dizer se querem ou não que seja assim, mas desconfio que vai ser uma tentativa que vai ser feita. Henrique, o que é que achas que se vai passar em Washington? O que é que a Europa pode aceitar? Provavelmente esta coisa, o Donbass ser todo russo é uma coisa com mais probabilidade de ser aceito do que de sem probabilidade, acho eu, apesar de a Europa estar toda unida a dizer que não. Pode não ser agora, mas pronto, queria-te ouvir sobre isso. E também já agora queria-te ouvir sobre que trunfos é que a Europa tem enquanto bloco ainda. Ora bem, Ana, eu acho que há um exercício que há dois exercícios que nós não temos muito sucesso a fazer. Tentar adivinhar com a informação reduzida que temos. Dois, tentar influenciar, porque também não temos capacidade. E, portanto, eu tento olhar para estas coisas e ver o que é que nós conseguimos de fazer útil. O que acho que é mais útil é com distanciamento, até antes das coisas acontecerem, porque depois há um spin-off do que aconteceu para nos obrigar a ler de determinada maneira, é olharmos antes das coisas acontecerem e tentar perceber se acontecer neste sentido,
que leitura é que nós devemos fazer, se for naquele sentido, que leitura é que nós devemos fazer. E portanto, desculpa-me, vou fugir um bocadinho. Sim. Vou no ao fundo, que tu queres, mas vou fugir um bocadinho, que é como é que nós podemos ler. Eu há aqui uma coisa que eu acho que nós temos que resolver primeiro, que é o que é esta história das garantias de segurança para a Ucrânia? Entendamos numa coisa, nós ficámos satisfeitos na última cimeira da NATO quando se conseguiu, naquele micro comunicado final, mencionar o artigo 5º, porque foi uma recordatória de que havia este acordo que os Estados Unidos, é isso que se quer, enfim, neste momento é isso que nos está a recordar, se alguém na Europa, membro da NATO, for atacado, os Estados Unidos virão em socorro. Não quer dizer que no passado não tenha até sido a primeira vez que se pensou no assunto, até era a pensar nos Estados Unidos atacados, mas objetivamente é nisto que nós estamos a pensar. Ora bem, hoje em dia os europeus têm dúvidas, ou dito de outra maneira, os europeus hoje em dia não têm a certeza se, por exemplo, a Rússia fizesse uma incursão num dos países dos Bálticos, se os Estados Unidos estariam à altura do artigo 5º da NATO. Não temos pelo menos a certeza quanto a isso. Temos, felizmente, sabemos que a Rússia não tem a certeza do contrário, e é isso que nos dá uma certa tranquilidade, que é a Rússia também não sabe. Ora bem, portanto, que garantias de segurança é que podem ser dadas à Ucrânia quando os membros da NATO, mesmo estando na NATO e tendo o artigo 5º, não as têm por completo? Segunda questão. O que quer dizer garantias de segurança? Garantias de segurança querem dizer o seguinte, que é para nós todos, quem nos está a ouvir, perceber do que é que estamos a falar. Garantias de segurança quer dizer, caso a Rússia não cumpra o acordo de paz que venha a existir e resolva desatar a disparar sobre a Ucrânia, os países que dão garantias de segurança o que estão a dizer é entram na guerra nesse dia. É isto que tem que ser, quer dizer, só é uma garantia de segurança se eu disser Ucrânia, não te preocupes, se a Rússia violar o acordo de paz tem que se ver comigo. Alguém seriamente acredita que todos estes países, os europeus e os americanos que não entraram na guerra até agora, entrariam em guerra com a Rússia caso a Rússia resolvesse daqui a um mês, 6 meses ou um ano voltar a atacar a Ucrânia? Portanto, parece-me que as garantias militares são apenas um sinal, valem o que valem pelo menos o ponto de interrogação eventual na Rússia, mas a verdadeira garantia de segurança da Ucrânia é a sua trajetória europeia. Isto é a aproximação à NATO, não parece que vá aderir à NATO, há vários Estados da NATO que não o querem, mas é a trajetória europeia. E aqui voltamos um bocadinho ao que é que os russos queriam com esta guerra. E a mim parece-me que os russos com esta guerra queriam território, queriam a Ucrânia que entendiam que lhes pertence, mas queriam sobretudo que a Ucrânia, mesmo que não fosse território russo, não tivesse uma trajetória autónoma e em direção às democracias liberais ocidentais, leia-se NATO e União Europeia. Ou seja, queriam que a Ucrânia fosse a Bielorrússia. O grande risco que há, e aqui a Diana levantou para mim um dos pontos arriscados destas negociações, é que Trump ajude a que a Ucrânia num pós-guerra se possa transformar numa Bielorrússia. Isto é, que a Ucrânia não tenha umas garantias de segurança fictícias, mas depois, por alteração da ordem política interna, se aproxime o suficiente de Moscou ou se afaste o suficiente da Europa, e isso levanta problema. Foi assim que nós chegámos aqui, porque foi assim, quando houve uma situação política na Ucrânia que afastou, lembra-se que havia um processo político de aproximação à Europa, houve uma alteração dessa ordem e foi isso que levou às manifestações da Praça Maidan. E é assim que nós chegamos aqui, ou seja, e portanto, aquilo que a mim me parece que é complicado nesta história é ter a certeza que uma Ucrânia no dia seguinte não corre o risco do regresso do ataque militar e não corre o risco da alteração da ordem política para fazê-la regressar ou à esfera de influência russa ou pelo menos a afastar-se do caminho para a Europa. Portanto, são estas peças para mim que são essenciais na leitura, porque o resto, confesso, eu tenho a maior das dúvidas, por mais que os franceses e os britânicos digam nós estamos dispostos a pôr tropas no terreno, ok, significa que os russos se dispararem correm o risco de atingir um britânico ou um francês. Mas no dia seguinte os britânicos e os franceses farão o quê? Pegarão em armas contra a Rússia. O artigo da NATO nunca diz que a intervenção é militar. Atenção, é só que se vai discutir formas de retaliar. Enfim, exatamente. Mas a pergunta é, na prática, isso quer dizer o quê? Que os franceses e os britânicos entram lá pegam em armas contra a Rússia ou pegam nas malas e se vão embora porque dizem isto é mais do que nós estávamos a contar e portanto os ucranianos não têm de certeza garantia nenhuma que se os europeus não fizeram isso até agora é daqui a uns tempos que o vão fazer. Portanto, a garantia deles é uma aproximação ao Ocidente real.
E essa é uma das leituras. Agora, eu acho que há outra peça nesta história que é muito importante, se quiseres, na perspectiva dos ucranianos, e eu acho que o Zelensky percebeu isso, a verdadeira garantia de segurança que podem ter dos Estados Unidos é o interesse económico dos Estados Unidos no seu território. E, portanto, os acordos que o Trump obrigou a Ucrânia a assinar sobre o acesso aos minerais é a garantia ucraniana em relação aos Estados Unidos. Se houver aqui interesses americanos estabelecidos, gente a explorar minério, aí sim, se os russos tentarem vir conquistar esse território, os americanos vão reagir. Por isso é que eu acho que é muito importante uma peça que ficou um bocadinho obnibulada no meio de tudo, que é na conversa entre o Trump e o Putin. O Trump a seguir diz, eles são um país muito rico, têm muitos minerais e era muito bom tratarmos disto, eles são muito ricos, têm muitos minerais. Portanto, o que Putin pode estar a dar aos Estados Unidos é acesso a isso. E é aquilo que a Diana há pouco dizia. Nós corremos o risco de sair deste processo com uma nova ordem internacional em que há 2 potências e meia. E a meia potência vai namorando com as 2 potências que existem, dá acesso a minérios aos Estados Unidos, sim, dá faz garantias China, de amizade, claro. dá petróleo à China, dá garantias. E, portanto, a pergunta no dia seguinte é: e nós europeus o que é que somos? O que é que queremos? E repara, nós, não deixámos de ser ocidentais livres, corremos o risco de ter que ser a representação do Ocidente livre e das democracias liberais. Não queremos ser anti-americanos, só se formos doidos, quer fisicamente, quer continuam nos Estados Unidos as melhores universidades com os quais, onde está o melhor pensamento, muito do pensamento desta democracia liberal continua lá. Nós queremos ter uma boa relação com os Estados Unidos, mas provavelmente vamos sair deste processo pensando: há 2 potências e meia, nós temos que ser uma terceira, o que é uma coisa extraordinária, que é, e desculpa estar a ser longo, mas o que significa que nós andamos para trás. Aquela ida do Macron à China, quando voltou, e todos na Europa ficámos chocados, porque ele verbalizou aquilo que andava a dizer há muito tempo, que era uma espécie de teoria francesa de que nós somos uma espécie de terceiro género entre os Estados Unidos e a China, enfim, mais próximos da China, mas ainda assim somos um terceiro género. E a verdade é que corremos o risco de chegar ao fim deste processo e achar que isso é verdade. Portanto, coisas que me parecem importante aqui garantir, depois disto tudo, ainda uma boa relação com os Estados Unidos. E depois há uma pergunta que nós não estamos a fazer, andamos a fazer muitas perguntas, que é: e a China o que é que estará a ler disto tudo? Porque eu acho que a China olha para isto tudo e diz: eu já sei o que é que faço amanhã com Taiwan. Ficou claríssimo para a China o que é que pode ou não pode fazer. Porque o resultado desta história é: ganhaste, é teu, conquistaste, é teu. Certo. E, portanto, parece-me que são estas as pistas. Desculpa não resolver a tua pergunta, mas ajuda-te ao próximo episódio. Sim, que eu de certeza que vou chatear a vocês dois. Deixa-me só dizer mais uma coisa, desculpa, Ana, eu sei que estamos a ir longe, mas só mais uma coisa. Há um aspecto, apesar de tudo, das críticas que se fazem aos europeus. Os europeus têm tido muitos defeitos, mas há uma coisa que é verdade: têm estado no sítio certo. E isso implica também ir estar em Washington hoje. Eu não sei se os europeus vão apenas por causa do que aconteceu na Sala Oval da outra vez, mas até nos Estados Unidos se acredita que essa é uma das razões. E se é uma das razões, isto é, se os europeus estão a ir porque, para além de não confiarem naquilo que esteja a ser negociado nas suas costas, acham que têm que ir fazer de guarda-costas do Zelensky, eu acho que isso é um sinal de que ainda temos a nossa bússola moral no sítio certo. Para além temos noção da nossa segurança. Mas isto diz imenso sobre a alteração da ordem internacional. Desde quando é que alguém do Ocidente precisava de um chaperão europeu para reunir com o Presidente dos Estados Unidos? Só com Trump. Diana, queres dizer alguma coisa sobre a Europa? Principalmente sobre esta reunião de hoje? Eu acrescentaria só 2 ou 3 coisas que complementam aquilo que o Henrique estava a dizer. Eu acho que a conclusão que nós podemos tirar daqui é que este processo de paz, aliás, como todos os grandes processos de paz da história, criam novas ordens internacionais. Este está a criá-la de uma maneira um bocadinho especial, porque normalmente o que acontece é que as guerras são longas, têm mais atores internacionais do que aqueles, ou melhor, têm os mesmos atores internacionais que esta, mas temos um volte-face de um dos atores internacionais mais importantes do sistema internacional, que se volta, no fundo, para a ideia de grande potência em detrimento
da ideia de boa potência, vamos pôr assim, e portanto os próximos meses vão ser talvez dos mais, se efetivamente hoje se começar a desencadear um processo de paz, os próximos meses vão ser dos meses mais importantes para a nossa vida coletiva internacional. E portanto, se nós prestarmos atenção à guerra da Ucrânia quase obsessivamente e bem, porque as nossas fronteiras de segurança estão em questão, agora temos que prestar atenção não só às nossas fronteiras de segurança, mas ao mundo que se está a desenhar com o eventual final desta guerra. Acho que isto é importantíssimo, acho que tem sido pouco falado, e ainda bem que a nossa conversa veio por aqui, porque isto é aquilo exatamente que temos de mais importante e provavelmente mais duradouro que teremos à nossa frente. Em segundo lugar, eu acho que a Europa tem estado do lado certo, como disse o Henrique, e muito bem, e desde que Trump foi eleito de uma forma muito menos titubeante do que quando Biden era o presidente dos Estados Unidos da América. Agora, temos é que lidar com o facto de não termos capacidade, pelo menos por enquanto, de ser uma potência, uma grande potência. Não temos poder militar. E por muito que se desenvolva a inteligência artificial, computarização quântica, essas coisas todas que vão determinar o nosso futuro, nós ainda estamos num momento em que a inovação tecnológica e o poder militar são as moedas de troca que fazem com que o Estado seja ou não seja uma grande potência, um Estado ou uma organização internacional. Neste caso, que também pode ser uma nova questão internacional, é que a nova grande potência internacional seja um conjunto de Estados que puxam um conjunto de outros novos Estados, e portanto estamos a falar da Europa, evidentemente. Agora ainda temos um longo caminho para lá chegar, e acho que os europeus têm verdadeiramente que se concentrar, e por isso é que é outra das razões pelas quais temos que manter boas relações com os Estados Unidos. Os europeus têm efetivamente que mudar a sua mentalidade e a sua capacidade do ponto de vista empírico, físico, político, em relação ao poder que têm ou não têm, porque só dizer que se quer ser uma grande potência não chega. Relativamente à China, deixem-me dizer-vos que eu acho que em todo este contexto a China mostrou uma fraqueza profunda. E que pode ter que compensar essa fraqueza precisamente com Taiwan, e isso é que também me preocupa. Ou seja, nos grandes conflitos internacionais que estão a ocorrer, Ucrânia e Médio Oriente nomeadamente, a China falou, mas nunca disse nada, disse que queria uma nova ordem internacional, disse, mas não foi capaz de atuar, a não ser através do seu franco atirador, que é a Rússia. E portanto, aqui a China de alguma maneira tem uma fragilidade, que é dizer que quer fazer parte de uma ordem internacional da qual aparentemente ainda não tem capacidade de fazer, e mesmo que haja uma intervenção chinesa em Taiwan, a China continuará a ser sempre uma potência regional, porque não consegue ir mais longe do que isso. Não conseguiu influenciar o Médio Oriente, só conseguiu influenciar a Ucrânia através da Rússia, que não é pouco, mas também não é imenso, e portanto, enfim, estamos aqui novamente perante uma redefinição internacional que não sabemos ainda como é que se vai resolver daqui para a frente. Ana, deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque eu sei que estamos com muito mais tempo do que era suposto. Mas é que eu acho que a Diana disse agora aqui uma coisa que é importantíssima, que é: pode ser que neste processo todo a China esteja a perder uma coisa, que é: a China, apesar de tudo, estava a jogar as regras do jogo antigo. Eu não estou a dizer que era um honest player, ok? Mas estava a jogar as regras, isto era, a China achava que as regras do jogo era a da competição económica no modelo de globalização, e ainda não estava preparada para a projeção militar ser o critério. E a alteração desta ordem pode ser aqui um susto para a China. Portanto, eu acho que é só para dizer isto. Um minuto só para dizer que eu acho que quem nos está a ouvir acabou de ouvir a pior da Diana. Porque acho que é um tema muito interessante, é uma perspectiva muito interessante para explorar.
a China não ter tido ainda, não ter ainda apanhado os tempos, não é? O ar dos tempos, ainda estar na altura em que se fazia, em que o mais importante era o comércio. Como sempre neste programa, chegou a hora da pergunta da evasão. Claro que estamos em altura de férias e se calhar tanto o Henrique como a Diana até já foram viajar este ano, mas é uma marca do nosso podcast e uma coisa que os nossos ouvintes querem sempre saber, que é para onde é que os nossos convidados iriam viajar se pudessem ir para qualquer lado sem restrições temporais, financeiras, laborais, para onde quer que quisessem ir. Henrique, para onde é que ias? Sendo que provavelmente já foste de férias, mas ias outra vez? Já fui de férias, não foi para onde eu iria se tivesse todas as hipóteses do mundo. Essa lista é enorme, tenho várias listas de sítios para onde ir, seria fastidioso. Mas olha, mas de facto vou, não em férias, mas vou à Ucrânia, a Lviv, agora em setembro. Sim, 6 e 7, não é? E faz parte dos sítios onde queria muito ir. Sim, é o por várias razões. Eu já estive em Kiev há muitos anos, mas há o Enlargement Camp, que é uma coisa organizada pela Comissão Europeia, pela representação em Lisboa, e portanto vou, e daqui a 3 semanas falaremos sobre isso, se calhar. Diana? Olha, eu acabo de chegar da Albânia. Sim. E ainda estou meio fascinada com a grande viagem que fiz por lá. Percorri uma parte muito significativa do país, mas sei lá, eu acho que Henrique, posso ir contigo à Ucrânia? Eu acho que devias estar na lista dos convidados da comissão, não percebo o que é que está a passar. Eu acho que qualquer um de nós tem, quer dizer, estes anos todos têm-nos ligado a uma série de países e a Ucrânia é claramente um deles. Eu vim agora de lá, não é? Do Festival Literário, e eles continuam a organizar estas coisas enfim, todas. Acho que nos encontraremos todos na Ucrânia para fazer um podcast em breve. Sim, eu acho que vocês vão encontrar uma Lviv completamente igual a Viena, cheia de artistas e encontros culturais e eles têm muito essa coisa. Não, eu acho que ninguém manter o país. Eu acho que isto também é importante dizer. Manter a cultura uma viagem do de país. lazer é muito importante e nós precisamos todos muito porque têm sido anos muito cansativos. Mas eu acho que todos temos um bocadinho de vontade de ir e até de participar sim, um bocadinho. Sim, de ser parte dessa história da Ucrânia, da resistência. Numa nova sim, Ucrânia. Claro que sim. Chegamos ao fim de mais um episódio do... E portanto é isto. Ok, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Mundo a Seus Pés. Espero que tenham gostado de nos ouvir. Obrigado à Diana e ao Henrique pela disponibilidade de estarem aqui connosco, e ao João Luís Amorim pelos cuidados técnicos deste episódio. Sigam o nosso podcast na sua plataforma preferida de podcasts e assim será sempre notificado a cada vez que publicarmos um novo episódio. Por hoje é tudo, mas para a semana voltamos com outros temas e outros convidados. Obrigado e até breve. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.